boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo. Eu sou Alana Faria, sou médica, ginecologista e obstetra, formada pela UFSC, tenho residência na maternidade Carmela Dutra, aqui em Florianópolis. Trabalho atualmente no NASF, no município de Biguaçu, que é um município vizinho a Florianópolis. A gente está vindo hoje aqui falar então sobre a participação da atenção primária à saúde no resgate e autonomia da mulher no parto. Para falar sobre a importância do resgate da autonomia da mulher no parto, a gente precisa entender um pouco sobre o modelo de assistência ao parto instalado no Brasil. Esse modelo ele é basicamente hospitalar e tem seguido, né, desde a sua incorporação, o modelo norte-americano de assistência ao parto, que é um modelo pautado na tecnologia em detrimento da saúde emocional da mulher. Durante muito tempo a mulher foi afastada dos seus familiares, não tinha direito à presença de um acompanhante durante o momento do parto. Essa foto que vocês veem é uma foto que pode parecer algo distante da realidade num primeiro momento, mas infelizmente é como a maior parte das mulheres no nosso país continuam sendo assistidas nos seus partos. Deitada, com as pernas elevadas, nessa foto inclusive ela está com as mãos amarradas. Então, esse modelo assistencial é um modelo que, diferente de países socialmente desenvolvidos, como alguns países europeus, a Alemanha, a Holanda, né, não optaram por essa via. Eles optaram por um modelo em que a atenção ao parto de baixo risco é feita prioritariamente por enfermeiras ou parteiras, né? E somente os partos considerados de risco são encaminhados para assistência hospitalar, né, por médicos. Esse modelo também assistencial, ele é responsável pelo que a gente chama de paradoxo perinatal, que significa o quê? Apesar da tecnologia, apesar do atendimento dentro do hospital, a gente continua tendo índices de morbidade, principalmente neonatal, muito elevados. As cesarianas marcadas, agendadas, né, antes de completado o período gestacional, né, de partos que acabam sendo de bebês prematuros, né, tardios, mesmo que tardios, prematuros entre 37, 38 semanas, acabam levando a uma morbidade desses recém-nascidos, levando a hospitalização, a internação em UTI sem necessidade e também com aumento de gastos, né, dentro desse setor. O Brasil também é um líder mundial na taxa de cesariana, um dos líderes, né? Vergonhosamente, a gente recentemente alcançou 50% de parto e cesariana contabilizados no setor público e setor privado. Dentro do setor privado, em muitos municípios, esse número chega a alarmantes 90% de todos os partos são assistidos pela via da cesariana. E isso é um problema, né? Quando a gente fala em redução da taxa de mortalidade materna, principalmente. O Brasil hoje tem uma taxa de mortalidade materna de 68 mulheres a cada 100 mil partos. Existe uma meta, que é a meta do milênio, uma das metas do milênio é de reduzir essa mortalidade materna para em torno de metade disso, que seria 35, né, mortes maternas por 100 mil. É claro que esse é um assunto complexo, que envolve muitas coisas, né, a assistência de uma maneira geral, acesso a algumas medicações, acesso ao hospital, sim, nos locais onde isso é difícil, né? Mas a taxa de cesariana atual, ela contribui sim para esse panorama. Então, quando a gente fala, né, em resgatar a autonomia da mulher no parto, em informar para um parto que seja atendido de uma forma diferente dessa, a gente está falando também em reduzir essas taxas de cesariana. Recentemente, eu não sei se vocês chegaram a ter contato com isso, uma pesquisa da Perseu Abramo,
entrevistou milhares de mulheres no nosso país e mostrou, essa pesquisa mostrou, dentre muitas outras coisas, que a mulher na assistência ao parto, ela sofre violência. A violência obstétrica, então, foi uma das questões avaliadas nessa pesquisa e, surpreendentemente, 25%, ou seja, 1 em cada 4 mulheres, afirmou ter sofrido algum tipo de violência no seu atendimento ao parto. Então, as respostas, né, que as mulheres deram foram com relação ao tipo de violência, né? Exame de toque feito de maneira dolorosa, se negou a oferecer algum tipo de alívio para a dor, se gritou, se ela não foi informada sobre algum procedimento que seria realizado, ela teve atendimento negado ou se sentiu humilhada. Isso, então, é muito preocupante a gente avaliar que esse tipo de violência continua acontecendo nas nossas instituições. E dentro desse modelo, então, a gente precisa entender, né, que esse modelo biomédico, tecnológico, ele muitas vezes não é questionado porque está profundamente enraizado dentro do nosso sistema de crenças. Então, a gente aprendeu a acreditar que o melhor lugar para a mulher estar na hora que vai ter o seu bebê é dentro de um hospital, que é o lugar seguro, que oferece toda a tecnologia possível. E ao invés de entender esse modelo como um modelo que pode sim ser necessário, mas não em todos os casos. No mundo todo, desde a década de 50, existe um movimento pela humanização do parto. Esse movimento começou lá na década de 50, então, nos Estados Unidos, questionando esse modelo atual. E naquela época se propunha uma metodologia, né, que era um método psicoprofilático, era um método do parto sem dor, que talvez algumas pessoas já tenham, inclusive, ouvido falar. Esse movimento começou a questionar a maneira como as mulheres tinham a luz e tentava ensinar as mulheres a controlar a sua dor, né? E claro que isso foi caminhando. Na década de 70 a gente tem um movimento de contracultura que começou a questionar todas as formas instituídas de poder, inclusive o poder médico sobre o corpo da mulher. Então esse movimento de humanização do parto ganha força. No Brasil, na década de 80 para 90, se institui um movimento chamado Reúna, que é um movimento que até hoje tem encontros periódicos e que tenta dialogar com a sociedade civil organizada, com os movimentos de mulheres e com grupos de profissionais e com gestores do sistema de saúde, para que a gente possa pensar alternativas a esse modelo que está dado. Então, para vocês terem ideia, lá em 85, a Organização Mundial da Saúde liberou um manual, que é um guia, na verdade, de recomendações para assistência ao parto e ao puerpério. E naquela época, quando a iniciativa Cochrane, né, que foi um conjunto de pesquisadores avaliando todas as intervenções que as mulheres sofriam na hora do parto, conseguiu encontrar que somente 10% das intervenções que essas mulheres sofriam tinham algum tipo de justificativa científica. E a obstetrícia foi uma das primeiras especialidades a sofrer uma revisão desse tipo. É uma especialidade inteira sendo avaliada com relação às intervenções que as mulheres sofrem durante o parto, né? Então, desde aquela época, a gente já tem um corpo de evidências orientando como deveria ser uma prática respeitosa ao nascimento. E a gente sabe desde aquela época que práticas como enema, raspagem de pelos, uso de ocitocina, né, que é o hormônio para acelerar as contrações de rotina, episiotomia, que é o corte feito no períneo da mulher, manutenção da mulher deitada, que todas essas coisas deveriam ser abandonadas. Mas, infelizmente, vocês façam as contas aí, desde 85 até hoje, essa continua sendo a realidade dentro das nossas maternidades. Então,
naquela época, né, foi lançado esse livro sobre o cuidado na gravidez e no parto. E a medicina baseada em evidência, então, trouxe à tona o papel que tinha, o poder que tem, né, o poder econômico e corporativo na definição das políticas e no desenho dos financiamentos das pesquisas. Hoje em dia a gente pensa que é possível mudar esse cenário, sim. A gente tem um grande aliado hoje em dia também no Ministério da Saúde, com um programa que, apesar das críticas que recebeu, tem sim muitas coisas positivas, que é o Rede Cegonha, inclusive vai ser tema da próxima web aqui no Telesaúde, propondo alternativas a esse modelo, né? A humanização do nascimento, ela não representa então um retorno romântico ao passado, nem uma desvalorização da tecnologia. Queria que vocês entendessem isso. Ninguém aqui está dizendo que agora as mulheres têm que voltar a parir desassistidas, né? É claro que em alguns locais onde prevalece ainda a parteria tradicional, né? A gente precisa pensar na educação continuada dessas mulheres, na oferta de bons equipamentos, que elas tenham contato com avaliação de risco e várias coisas, né? Mas, de uma maneira geral, não é uma questão de desvalorização da tecnologia. Em vez disso, a humanização do parto, como diz esse médico obstetra de Porto Alegre, a humanização oferece uma via ecológica e sustentável para o futuro. Então, para ele, eu gosto dessa frase, humanizar o nascimento é oferecer o melhor de dois mundos, o respeito à fisiologia feminina, como um processo adaptativo de milhares de anos, e o recurso tecnológico quando a rota de um parto se afasta da normalidade e se aproxima da patologia, o que não é o caso na maior parte das vezes. Na maior parte das vezes, e os casos que vocês veem no cotidiano de vocês, na unidade de saúde, é o caso da mulher de baixo risco, né? Então a humanização do nascimento está do lado dos avanços científicos, mas também em sintonia com a natureza e seus sábios desígnios. A harmonia entre essas forças é o objetivo de quem atende parto de forma humanizada. Então, para entrar um pouco mais na questão de como é que vocês, profissionais da atenção primária à saúde, em contato com as mulheres durante o pré-natal, podem favorecer, né, que essa mulher acredite na sua capacidade de parir, que ela tenha informações desde o pré-natal, a gente precisa começar a pensar que a assistência pré-natal, ela precisa ser, de certa forma, enxugada, eu acredito. Primeiro, para que a gente somente faça rastreio daquilo que existe evidência para a gente solicitar, porque muitas vezes a gente nem se dá conta de como carimbar um pedido de exame pode, lá no fim da gestação dessa mulher, ou até no curso dela, interferir num bom resultado. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo que é um pouco difícil porque ele é, de certa forma, meio contraditório, não existe ainda algo definido na literatura, mas a questão da toxoplasmose, que provavelmente vocês ouviram a discussão com o Igor na web anterior, não existe nenhuma garantia que a gente consiga tratar a toxoplasmose durante a gestação. E é um exame que a gente pede e que gera medo, gera insegurança. Então, é algo que talvez a gente deva pensar para o futuro, que não deva ser um exame solicitado. Um ultrassom, que hoje em dia não existe evidência, apesar da gente duvidar um pouco disso, né? Porque a gente vive numa sociedade que é muito da imagem e todas as mulheres querem ver o seu bebê, e eu entendo isso também, querem ver o seu bebê na televisão, né? Mas não existe diferença entre a gente, para uma mulher de baixo risco, solicitar ou não um ultrassom, em termos de morbidade para aquela mãe e para aquele bebê. A não ser no caso, né, da datação, melhor datação da idade gestacional. Então, só que se a gente pede um ultrassom porque, mas a minha mãe não viu ainda o bebê no ultrassom, e a gente pede esse ultrassom no último trimestre, e a gente prevê um peso grande para esse bebê, essa mulher ela pode acabar indo para uma cesariana porque os serviços de saúde já estão organizados para
de certa forma, evitar qualquer tipo de problema desse tipo, mesmo que um ultrassom não seja muito sensível para se avaliar o peso do bebê. A gente pode ter um peso previsto grande e, no fim das contas, esse bebê não, ele teria passado, né, pelo canal de parto. Então, existem outras maneiras de avaliar isso. Palpação abdominal, por exemplo, que não é nem a altura de fundo uterino, é a palpação da barriga da mulher mesmo, avaliando a quantidade de líquido, quanto de bebê tem dentro dessa barriga. É assim que a gente avalia se um bebê é grande ou não. Né? E também, claro, avaliando os riscos dela durante a gestação, com relação a diabetes e outras questões. Mas aqui a gente está falando, assim, basicamente de gestações de baixo risco. Então a gente tem que se dar conta de como toda conduta que a gente toma durante o pré-natal, ela pode interferir no curso dessa gestação, tanto emocional, né? Porque muitas vezes eu entendo que é tão grande o número de exames que se precisa pedir, de papéis que precisam ser preenchidos, que muitas vezes esse é o nosso enfoque maior durante, né? Quando uma gestante para na nossa frente durante o pré-natal, a gente está preocupado se ela fez toda aquela bateria de exames, se vai dar tempo antes do parto, e às vezes esquece que essa mulher, ela tem medos, tem inseguranças, que ela precisa de orientação, que ela vive numa sociedade que cultua o medo ao parto, né? A mídia faz isso de uma forma muito cruel até, né? As famílias hoje em dia estão muito amedrontadas. Existe essa crença que se eu não tive acesso a uma cesariana, se eu não pude pagar uma cesariana, ai, coitada de mim que vou parar num sistema público e vou ser submetida à tortura de um parto normal. Então, a gente precisa começar a discutir essas questões no centro de saúde, sim.